E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você, que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 19. Então, contamos com a sua participação e colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações. Beleza? Então vamos para mais uma aula de História hoje e contamos com a sua participação. Hoje nossa aula ela será um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que serão abordados na avaliação que vocês farão logo mais. Então prestem atenção, é uma oportunidade de quem não participou dessas aulas, né, aprender aí o conteúdo, e quem participou aprimorar aí a aprendizagem, beleza? Antes de nós começarmos, pessoal, a nossa revisão de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 18. Questão 1. Leia o fragmento abaixo. Criada em 326 a.C., essa lei extinguiu a escravidão por dívidas na cidade de Roma. A descrição acima refere-se, alternativa correta, alternativa A Lei Poetélia. Questão 2. A economia romana era baseada na mão de obra escrava. Abaixo encontram-se alguns locais onde os escravizados romanos trabalhavam, exceto qual das alternativas abaixo não era um local onde os escravos romanos trabalhavam. A alternativa correta é a alternativa B, nas fábricas automotivas. Questão 3. Em 73 a.C., eclodiu uma revolta entre alguns escravos romanos e os seus respectivos senhores. Esse conflito ficou conhecido como a Revolta de Espartaco. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Como se chamavam os escravos romanos utilizados nos espetáculos e que, como forma de entretenimento, lutavam nos anfiteatros de Roma? A alternativa correta é a alternativa A, gladiadores. E, por fim, a questão 5. Na cidade de Roma, milhares de escravos se revoltaram contra os seus senhores pela exploração a que eram submetidos. Das afirmativas abaixo, assinale aquela que indica corretamente o desfecho dessa revolta. A alternativa correta nessa questão é a alternativa C. Os escravos foram derrotados e milhares deles foram crucificados na entrada da cidade de Roma para servir de exemplo. Beleza? Fizemos a correção da atividade da nossa última aula e agora vamos para a revisão de História. Revisão muito importante para vocês posteriormente aí fazerem a avaliação. Beleza? Vamos começar a nossa revisão falando sobre um conteúdo de suma importância que foi o processo de declínio do Império Romano. O Império Romano foi um dos grandes impérios do mundo antigo. Ele surgiu ali na Península Itálica por volta do ano 100.
Então, o Império Romano, pessoal, era um dos grandes impérios da antiguidade e era um império muito importante. Para se ter uma ideia da importância do Império Romano, esse império ele conquistou parte da Europa, o norte da África e a região do Oriente Médio ali na Ásia. Então, daí você percebe a importância que o Império Romano tinha. Só o que foi que aconteceu? Ali por volta do século III, esse império, pessoal, o Império Romano, ele começou a apresentar sinais de crise. Então, essa crise acabou contribuindo aí para o declínio, para a decadência do Império Romano. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre as causas da decadência, da decaída do Império Romano. O que foi que contribuiu para a decadência desse glorioso império? A enorme extensão territorial do império, o que acabou dificultando a administração e a proteção. Então, o Império Romano, pessoal, era um império muito extenso, muito grande. E o fato de ser muito grande, para administrá-lo e para protegê-lo, tinha uma grande dificuldade. Então, a grande extensão do Império Romano contribuiu para a sua decadência. Sem falar que o fato do Império Romano ser muito grande, ser muito extenso, para mantê-lo era preciso ter muito dinheiro, era um alto custo. Então, era preciso ter muitos funcionários, enfim. Então, a grande dimensão do Império Romano, de certa forma, contribuiu para a sua decadência. Existiam muitos funcionários, era um alto custo para mantê-lo. Então, o que foi que o governo romano decidiu fazer? Aumentar os impostos. Porque se eu tenho que ter muitos funcionários, eu vou gastar mais. Então, para tentar aí diminuir os gastos, o que foi que o Império fez? Decidiu aumentar os impostos ali dentro do Império Romano. Beleza? Outra coisa que contribuiu também para a decadência, para a decaída desse glorioso império, foi a questão dos problemas econômicos. A inflação, pessoal, ali no império estava muito elevada. O preço dos produtos estava muito alto. Os produtos estavam muito caros. Então, isso aí também acabou contribuindo para a decadência desse império, do Império Romano. Beleza? Vamos para o próximo slide. Outra coisa também que acabou contribuindo para a decadência desse império foi o crescimento do cristianismo. Por quê? Porque os cristãos, eles faziam muitas críticas ao Império Romano. Criticavam a violência, o autoritarismo, criticavam a questão da escravidão. Então, de certa forma, o aumento, o crescimento do cristianismo acabou contribuindo para a decadência desse império. Beleza? Clarinho, clarinho. Outra coisa também que acabou contribuindo, gente, para a decadência do império foi a pausa na expansão territorial. Durante muitos anos, o Império Romano, ele conquistou vários territórios e de uma hora para outra houve essa pausa na expansão territorial. Então, automaticamente, tendo essa pausa na expansão territorial, automaticamente diminuiu aí a entrada de riquezas. Né? Quanto mais terras o império adquiria, conquistava, mais riquezas entrava. Deixando de conquistar novas terras, novos territórios, automaticamente diminuiu a entrada de riquezas. Certo? Crise do sistema escravista. Né? O sistema escravista, gente, ali no Império Romano passou por uma grande crise. Né? A falta da mão de obra escrava também contribuiu para essa crise. Né? Quem produzia ali no Império Romano era o escravo. Tendo falta de escravo, tendo falta da mão de obra escrava, automaticamente houve uma queda aí na produção. Certo? Vamos para o próximo slide. O aumento também da corrupção acabou contribuindo para a decadência desse glorioso império. Lutas internas pelo poder que existia dentro do Império Romano. Normalmente essas lutas elas aconteciam ali entre os patrícios e os plebeus. Né? Isso aí acabou gerando uma fragilidade política dentro do império. Crise interna no exército também contribuiu para a decadência do Império Romano. Né? Quando o exército estava bem, tudo dentro do Império Romano estava bem. Então, o exército passando por uma crise interna, o exército mal, automaticamente, dentro do Império Romano, as coisas também não estavam bem, estaria mal. Né? Então, aquele exército que durante muito tempo estava unido nas conquistas, nas glórias, agora
Por conta dessa crise interna, esse exército agora passa a estar de forma desunida. E isso acabou contribuindo também para a decaída, para o fim desse glorioso império, que foi o Império Romano. E uma das principais coisas que contribuiu para a decadência do Império Romano, se não a principal coisa, foi a invasão bárbara. Os bárbaros, eles invadiram e destruíram o Império Romano. Beleza? Aí você pode questionar, professor, mas quem eram os bárbaros? Os bárbaros, gente, eram aquelas pessoas que viviam fora da fronteira do Império Romano. Eram aquelas pessoas que não falavam latim, que não tinham a língua oficial de Roma e que também não possuíam a cultura romana, os costumes romanos. Toda aquela pessoa que tivesse essas características, ela se enquadrava como sendo um bárbaro. Ok? Vamos falar agora sobre as causas das invasões bárbaras. O que foi que fez com que os bárbaros invadissem o Império Romano? Qual foi o motivo? O motivo foram dois, gente. A riqueza do Império Romano, como eu falei anteriormente, o Império Romano era muito rico, devido às conquistas territoriais adquiridas, por esse império, e também a fraqueza do Império Romano. Pelo fato do império ser muito extenso, de certa forma isso aí contribuiu para a fraqueza, porque, como eu disse, era necessário ter muitos funcionários para sustentar ali e proteger aquele império. Então, de certa forma, por conta desses problemas, o Império Romano ele acabou ficando fraco. Então, por esses dois motivos, por essas duas causas, os bárbaros invadem ali e destroem o Império Romano. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Eu separei para vocês aqui, pessoal, alguns grupos de bárbaros. Existem vários grupos de bárbaros. Eu separei para vocês aqui os mais conhecidos e os mais importantes. Hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos e os lombardos. Então, esses são os grupos de bárbaros mais conhecidos. Beleza? Vamos agora falar sobre algumas das características dos povos bárbaros. Os bárbaros, eles praticavam a agricultura, eles eram agricultores. Também praticavam a pecuária, eles criavam animais, rebanhos de bois, porcos e carneiros. Também ali praticavam a caça e a pesca. Os bárbaros, eles eram nômades, ou seja, sempre estavam se deslocando de um lugar para outro, não tinha ali um lugar fixo. Os bárbaros, eles também realizavam o comércio através da troca, Nessa época não existia um sistema monetário, não existiam moedas, então normalmente o comércio era feito através de troca de mercadoria. E também esse povo, o povo bárbaro, eles se vestiam com roupas feitas de peles de animais. Então eles caçavam, comiam a carne do animal e pegavam ali o couro, a pele do animal para fazer roupas. Ok? Então aqui tem algumas das características dos povos bárbaros. Beleza, pessoal? Vamos agora falar, gente, sobre o outro conteúdo que será abordado na avaliação, onde nós vamos falar agora sobre a Grécia, escravidão e trabalho livre. Beleza? Geralmente apontamos o lado positivo da civilização grega, destacando aí o seu desenvolvimento cultural e a democracia. A Grécia, ela é considerada o berço da democracia. Só que muita gente não sabe que, durante muito tempo, pessoal, os gregos, eles, para diversos fins, utilizaram aí a mão de obra escrava. Então, nós vamos falar um pouco sobre a escravidão na Grécia Antiga. Professor, como é que uma pessoa era escravizada na Grécia Antiga? Normalmente, uma pessoa era escravizada na Grécia Antiga através da captura em guerras. Tinha aí uma guerra entre, por exemplo, os gregos e outro povo. O povo derrotado, o vencido, se tornava escravo do vencedor. Então, o vencedor pegava o vencido, tornava esse vencido prisioneiro e depois, automaticamente, esse vencido se tornava escravo. Então, normalmente, na Grécia Antiga, uma pessoa era escravizada através da captura em guerras. O vencido, automaticamente, se tornava escravo. Beleza? Vamos falar agora sobre a escravidão na cidade de Esparta. Em Esparta, pessoal, o número de escravos era tão grande que existia uma lei
que permitia os soldados em formação matarem os escravos nas ruas. Então, se porventura um soldado espartano ali em formação ele encontrasse algum escravo na rua, esse soldado em formação ele tinha total liberdade para matar esse escravo, porque existia uma lei que permitia isso ali na cidade de Esparta. Qual era a finalidade disso? Treinar o futuro soldado. Então, você chegar e matar um escravo nas ruas era uma forma de treinamento para aquele soldado em formação. Beleza? Então, diante disso, a gente pode perceber, pode ver, pessoal, que lá em Esparta, os escravos, eles não tinham qualquer direito ou qualquer garantia, né? Os escravos, eles não tinham nenhum direito e nenhuma garantia. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a escravidão em outra cidade importante grega, que foi a cidade de Atenas. Ok? Lá em Atenas, pessoal, normalmente uma pessoa se tornava escrava pelo não pagamento das dívidas. Se uma pessoa ela não tivesse condições de pagar a sua dívida, essa pessoa, durante um determinado tempo, ela era escrava. Beleza? A escravidão ali em Atenas, por dívidas, ela só vem ser extinta, só vem ser abolida ali por volta do século VI antes de Cristo, através de uma lei criada pelo Solon, né? O Solon, esse legislador ateniense, ele cria essa lei que põe fim, extingue a escravidão por dívidas lá em Atenas. Beleza? Uma curiosidade aqui importante, em Atenas, estima-se que no final do século IV a.C. existia cerca de 400 mil escravos. Então aqui uma curiosidade, uma informação importante. Beleza? Vamos para o próximo slide. Eu separei para vocês algumas das principais características do trabalho escravo ali na Grécia Antiga. A base, gente, da economia da Grécia Antiga era através da mão de obra escrava, né? Os escravos eles contribuíam muito economicamente lá na Grécia Antiga. E a gente encontrava escravos trabalhando em diversos setores ali da sociedade grega, né, na antiguidade. A gente encontrava escravos trabalhando nos campos, nas minas e na construção civil, né? Escravos ali construindo praças, estradas, enfim, né? Os escravos também eles podiam ser encontrados nos serviços domésticos, nas tarefas domésticas, né? Os escravos eles limpavam as casas, faziam ali os serviços de limpeza nas casas, cozinhavam, né? Preparavam ali o alimento. E também tinha, inclusive, alguns escravos que cuidavam dos filhos dos seus donos, né? Dos seus senhores. Então, aqui tem algumas características do trabalho escravo ali na Grécia Antiga. Ok, gente? Vamos para o próximo slide. Os escravizados, gente, na Grécia Antiga, eles não possuíam direitos e possuíam apenas deveres. Então, os escravos gregos na antiguidade, eles não tinham direitos, eles tinham apenas deveres, tinham que cumprir algo, fazer algo, ok? Os escravos recebiam o alimento suficiente para sobreviver, era um alimento de pouca qualidade, né? E normalmente era o resto, era aquilo que sobrava. Questão de vestimenta, de roupas, eram vestimentas básicas, e os escravos tinham ali seu respectivo lugar para dormir. Era assim que um escravo era tratado na Grécia Antiga. Uma observação aqui importante: se algum escravo desobedecesse o seu senhor, o que era que acontecia, gente? Esse escravo, ele seria castigado ali, iria receber punição, que normalmente seriam castigos físicos. Então, se algum escravo desobedecesse, cometesse algum erro, tentasse fugir do seu senhor, ele receberia castigo físico como forma de punição. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o trabalho livre. O trabalhador livre, gente, diferentemente de um escravo, ele não devia obrigação a ninguém. A única obrigação do trabalhador livre era apenas pagar os seus impostos ao governo, ao Estado. Essa era a obrigação do trabalhador livre, diferente de um escravo que devia ali obrigação ao seu senhor. Ok? Então, o trabalhador livre, ele pagava ao Estado seus impostos,
que, convenhamos, eram impostos muito caros, né? Esses impostos normalmente eles eram pagos ou com produtos, né? Ou então com moedas. Era assim que na Grécia Antiga se pagavam os impostos ao Estado, ao governo. Beleza? Professor, quais eram os trabalhadores livres ali na Grécia Antiga? Comerciantes, artesãos e pequenos proprietários rurais, pequenos agricultores. Essas pessoas se enquadravam como trabalhadores livres. E, embora fosse muito incomum, poderia sim existir ali mobilidade social entre os trabalhadores livres, né? Aquele trabalhador livre pobre, de repente se tornar rico, ou então um rico via se tornar pobre. Então existia mobilidade social entre os trabalhadores livres, como eu falei anteriormente, embora fosse algo muito incomum. Beleza, gente? Eu separei para vocês aqui algumas curiosidades. Você sabia? Uma família rica na Grécia Antiga chegava a ter 20 escravos para realizarem os serviços domésticos. Então, uma família rica ali na Grécia Antiga tinha aproximadamente aí 20 escravos, né, cada família, para realizar ali os serviços domésticos nas casas, certo? A pessoa que nessa época não tivesse pelo menos um escravo na Grécia Antiga demonstrava levar uma vida de pobreza. Então, quanto mais escravos você tivesse ali na Grécia antigamente, mais prestígio e mais influência na sociedade você tinha, né? Sua riqueza era medida pela quantidade de escravos que você tinha. Era assim que funcionava na Grécia Antiga. Beleza, gente? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material, né? Espero aí ter contribuído com a aprendizagem e o conhecimento de vocês. Vão lá fazer a prova, arrasem, brilhem, confiem, foco, força e boa prova para vocês. Beleza, pessoal? Tchau, fiquem com Deus, fui!